Olá, eu sou Bruno Zappa, sou médico infectologista aqui da Rede Adventista no Rio e hoje eu vim falar para vocês sobre o vírus Nipah. Tem muita notícia rolando na internet, muito sensacionalismo em cima, então a gente vai trazer um pouquinho do que a OMS e o Ministério da Saúde estão trazendo para a gente. Ele é um vírus relativamente novo, os primeiros casos surgiram no final da década de 90, e de lá para cá alguns surtos quase que anuais vêm acontecendo, o último novamente lá no Sudeste Asiático. É uma doença que até agora está restrita àquela região do planeta, tá? Sudeste Asiático, um outro caso na Austrália, não saindo dali. Ele é um vírus que depende de um reservatório animal. No caso, a gente está falando de morcegos frutíferos que comem fruta daquela região. O vírus é espécie específica, ou seja, ele tem predileção por aquela espécie de morcego e o morcego não adoece, ele fica só transmitindo. Muito parecido com o que acontece com a raiva aqui no Brasil. E o contato do humano, ele acontece predominantemente com contato direto com esse morcego ou através de alimentos contaminados por esse morcego. Então, naquela região é muito comum o consumo de tâmaras, de suco de tâmaras não pasteurizados, o mel extraído da tamareira, e nesse processo o morcego acaba contaminando esse alimento, que não é cozido nem pasteurizado, e o humano pode acabar adoecendo. A transmissão entre pessoas ela é pouco frequente, não é um vírus de fácil disseminação, ela ocorre, mas não é algo que no momento esteja como o cerne dos casos de surto, tanto que existem, dos últimos casos identificados lá no Sudeste Asiático, mais de 198 contatos de pessoas contactantes identificadas e ninguém doente. Os exames foram negativos. Então, o risco de transmissão, por exemplo, no carnaval, que você está falando, aí vem um turista para cá doente, ele não é grande porque, como eu falei, a facilidade de transmissão desse vírus ele é dificultosa. Outro ponto que dificulta a disseminação desse vírus é um vírus que tem um período de incubação relativamente curto, ou seja, do momento que a pessoa se infectou até apresentar os sintomas. É um tempo curtinho, então a pessoa já vai viajar doente, muito provavelmente, que varia de 3 a 14 dias, normalmente mais para 3 dias, uma semana. O quadro clínico, no início, é um quadro muito parecido com qualquer virose nossa que a gente está acostumado, febre, dor de cabeça, mal-estar, pode dar diarreia, enjoo. Naquele paciente que evolui para a gravidade, aí sim ele apresenta um quadro compatível com infecção do sistema nervoso central, uma encefalite, o paciente tem uma dor de cabeça desproporcional, começa a ter desorientação, alucinação, rebaixamento, e a maioria dos óbitos são decorrentes da degradação do quadro neurológico. O que nos ajuda a pensar nesse diagnóstico, que há uma parcela significativa dos pacientes que evoluem para a gravidade, lembra, vários pacientes ficam assintomáticos, nunca vão saber que tiveram isso na vida, tá? Como muitas doenças virais da vida. Quando eu tenho um quadro pulmonar associado a esse quadro neurológico, parece uma pneumonia com tosse, falta de ar, só que é uma pneumonia causada por esse vírus. A associação desses dois quadros faz a gente suspeitar de um quadro de Nipah, além da história epidemiológica. Outro fator importante alimentar que está relacionado aos casos do surto atual é a ingestão de carne de animais contaminados, predominantemente suínos. No Brasil, nós não fazemos importação de suínos de animais dessa área, nós somos exportadores, não importadores, e os nossos controles de frigoríficos pelas agências de vigilância é muito bom. E o mundo inteiro ele é rigoroso com relação a isso. Volta e meia aparece no noticiário, o país tal deixou de importar carne brasileira porque teve um caso de febre aftosa em um canto e todo mundo tem que ir lá sentar, mostrar que já foi resolvido. Então esses controles internacionais são bem eficazes. Outro ponto que dificulta muito a disseminação é que a mortalidade é muito alta, mais de 70%. Então o paciente não fica vivo para ficar transmitindo, ele adoece, se agrava rapidamente e acaba falecendo, infelizmente. E não temos tratamento específico a oferecer. Tratamento é suporte, tratar as intercorrências que vão acontecendo, dar um suporte, às vezes, ventilatório por causa da pneumonia, o paciente precisa ficar entubado por causa do quadro neurológico, mas ele vai curar independente da nossa vontade, ou não tem uma intervenção específica a fazer. Muitas pessoas me perguntam se isso pode virar uma pandemia como aconteceu com o Covid. Pela baixa probabilidade de ter uma transmissão massiva pessoa a pessoa, porque o vírus tem dificuldade nesse tipo de transmissão e depender de uma espécie específica de morcego como reservatório, a probabilidade é bem baixa. É claro que em medicina na natureza a gente não pode garantir nada, o vírus pode sofrer mutação, como também podem surgir novos vírus, a gente não tem que se preocupar com coisas futuras hipotéticas, a gente tem que ter preocupação com as informações que temos atuais. Atualmente a probabilidade disso acontecer é baixa.
O vírus da Covid ele surgiu no mamífero, lá no mercado, só que a transmissão pessoa a pessoa era muito rápida, o tempo de incubação era mais longo, as pessoas não morriam, isso favoreceu a pandemia, coisa que a gente não espera que aconteça com o Nipah. Tanto é verdade que os primeiros casos foram identificados em 1998, nós já estamos em 2026 e não há nenhum caso fora daquele nicho de Sudeste Asiático. Ficou restrito ali, Tailândia, Malásia, Austrália, poucos casos concentrados, já tivemos casos nas Filipinas, mas que não saíram geograficamente dali. Então já temos um tempo muito grande de convivência com esse vírus, a humanidade conhece, a doença ocorre, ele ainda não saiu dali. Acho difícil que isso se torne um Covid. Para esse carnaval, provavelmente nada de grave vai acontecer. Não fique nervoso com isso, não espalhe notícias falsas e tome os cuidados que são úteis para todas as doenças. Lave bem a mão, evite ficar aglomerado tudo quanto é canto, porque a gente tem que ficar ligado. Parar de olhar Instagram e Facebook e acreditar que tudo que está ali é verdade. Viu uma informação? Tenta consultar nas fontes oficiais, digamos assim, boletins do Ministério da Saúde, imprensa tradicional, antes de sair dividindo essa informação para todo mundo. Isso serve para a saúde, para a alimentação, para uma série de aspectos da nossa vida, a gente está muito sujeito a isso. Espero que tenha ajudado. Nosso ponto de hoje foi esse. Muito obrigado pela atenção.